E aí galera, beleza? Aqui é o Franklin e a videoaula de hoje é a continuação da série de aulas de estatística que a gente tem visto. Essa é a terceira aula, sendo a penúltima da série, tá ok? A última videoaula da série vai ser sobre os gráficos e aí a gente encerra essa série de estatística, tá ok? Nesse vídeo eu estou habilitando aqui o mouse, o cursor do mouse, para que à medida que eu vá explicando, eu vá apontando também em que ponto eu estou da explicação, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Bom, nessa videoaula a gente vai estar vendo as medidas de dispersão e centralização que a gente já viu no vídeo anterior, só que dessa vez para variáveis quantitativas. São aquelas variáveis que a gente agrupa em classes, tá ok? Essas variáveis também têm suas medidas de centralização e dispersão, sejam elas a média, mediana, o desvio padrão, a variância e a moda. Então, vamos começar pela média, que é o mais fácil, né? Como que seria a média para variáveis quantitativas, né? Variáveis agrupadas? Bom, eu vou colocar aqui um exemplo para a gente trabalhar em cima dele, fica mais fácil de entender. Então, o exemplo é o seguinte: o salário dos 23 funcionários de um pequeno estabelecimento comercial é dada por essa tabela aqui. Do lado esquerdo você tem o salário dos funcionários, agrupados em três classes, né? Vocês podem ver, de 400 a 1000, de 1000 a 1600, 1600 a 2200. Esses dados estão agrupados em reais, né? Tá ali na tabela. A segunda coluna é a frequência absoluta de cada classe. Então você vê que de 400 a 1000 reais, 4 funcionários recebem esse valor aí, esse salário. De 1000 a 1600, 12 funcionários, e de 1600 a 2200, 7 funcionários. Na terceira coluna eu tenho o ponto médio de cada classe. Aí, o que seria esse ponto médio da classe? Bom, é o valor que está no meio do intervalo da classe. Como assim? Veja, se eu pegar aqui essa primeira classe, de 400 a 1000, né? Como eu faria o ponto médio entre elas? Olha, é só eu somar o 400 aqui, mais o 1000, que vai dar 1400, e dividir por 2, que vai dar 700, é exatamente o ponto médio. E esses outros dois pontos médios é a mesma coisa, soma o primeiro com o segundo, divide por 2, você vai ter o ponto médio da classe, que é o meio dela, tá? O meio da classe. Então, está mostrado aqui na coluna da esquerda as classes, você pode conferir os pontos médios delas, tá ok? Bom, visto isso, como é que eu calculo a média de cada classe dessa, né? A média vai ser dada da seguinte forma: xm, eu estou usando a mesma incógnita que eu usei para média, para variáveis qualitativas, tá? A média, ela é uma espécie de média ponderada, certo? Ela parece a média ponderada lá das variáveis qualitativas. Só que como é que vai ser? Como é que você vai armar a sua média? É o seguinte: você vai pegar o ponto médio da classe, que está aqui, ó, 700, e multiplicar pela frequência absoluta da classe. Então eu peguei, ó, ponto médio, que é 700, multipliquei pela frequência absoluta, que foi 4, tá? Isso somado com o quê? Você vai para a próxima. Pega o ponto médio da segunda classe, multiplica pela frequência absoluta da segunda classe, aqui, ó, 1300 vezes 12. E soma com a terceira, né? A terceira classe aqui, o ponto médio dela vezes a frequência absoluta dela. E essa soma de cima é toda dividida pela soma das frequências absolutas aqui, ó. 4 mais 12 mais 7, certo? O resultado disso vai ser aproximadamente 1378,26. Essa seria a nossa média, tá? Média para as variáveis agrupadas, variáveis quantitativas. Bem fácil a média, não tem preocupação, tá ok? Só que a critério de definição, a média de variáveis quantitativas é a média ponderada, como eu falei, né? Lembra? A média ponderada. Os pontos médios de cada classe multiplicados por suas frequências absolutas, tá ok? Bem facinho. Vamos passar. A próxima medida que a gente vai observar é a variância, né? A variância ela é um pouco mais extensa, mas não deixa de ser fácil também. Então eu vou pegar a mesma tabela aqui, tá? Que eu usei no exemplo anterior. A gente está no mesmo exemplo, só que a gente vai calcular a variância para essa classe aqui. Só que eu vou utilizar a média, né? Se você lembra de variância lá para variáveis qualitativas, a gente usa a média para calcular a variância. E aqui nas quantitativas a mesma coisa, a gente também usa a média. A média que a gente calculou agora há pouco foi de 1378. Aqui eu estou aproximando, tá? Lá deu 1378,26. Aqui eu arredondei para 1378. Então, como você vai calcular a variância, né? Ela vai ficar assim:
vai ter aquele mesmo parêntese lá da variância das variáveis quantitativas, tá? Aqui o primeiro número é o ponto médio da sua classe, tá? Quem quiser conferir o ponto médio da classe, volta um pouquinho o vídeo. Subtraído da média que você obteve, né? A nossa média aqui, que a gente calculou agora há pouco, foi 1378, tá? Esse parêntese ainda está elevado ao quadrado, certo? E o parêntese elevado ao quadrado ainda está sendo multiplicado pelo 4 aqui, ó, que é a frequência absoluta, certo? E você vai repetir isso em todas as classes. Passa para a segunda classe, pega o ponto médio dela, está aqui, subtrai da média que a gente obteve, eleva ao quadrado e isso ainda está multiplicado pela frequência absoluta da segunda classe, que é 12. Faz a mesma coisa para a terceira classe aqui e divide tudo isso pela soma das frequências absolutas que está aqui embaixo, beleza? Então preste atenção nesses três fatores aqui, ó. No 4, que é a frequência absoluta, no 700, que é o ponto médio da classe, e ele está subtraindo ainda pela média que a gente achou, na média das classes que a gente achou, tá ok? Preste atenção nisso. Feito isso, você vai fazer a conta, né? Vai dar esses números aqui. Aqui deu números grandes porque as nossas médias, nossos números do parênteses também são grandes. Então, quando você terminar a sua conta, você vai ter a variância. No nosso caso aqui deu R$ 166.049 ao quadrado. Lembra que eu falei que a unidade da variância é ao quadrado? Não faz muito sentido para a gente na prática, né? Mas matematicamente isso faz sentido. Okay? Então, variância é só isso também, não tem muito mistério não. A próxima medida que a gente vai estudar é o desvio padrão, né? O desvio padrão é bem mais rápido que a variância. Por quê? Porque desvio padrão é a raiz quadrada da variância, certo? Então, se a gente já calculou a variância, aqui é só pegar ela, aquele valor, extrair a raiz quadrada que a gente consegue o desvio padrão, que eu estou chamando de dp, certo? Então, eu já substituí logo aqui na mesma linha. A variância que a gente achou agora há pouco, extraindo a raiz quadrada dela, dá aproximadamente R$ 407,5, tá? E dessa vez é só reais. Aquele reais ao quadrado sumiu por causa da raiz quadrada, beleza? Bem simples. E aproveitando aqui, vamos falar da classe modal, né? Que seria a moda para as variáveis qualitativas, né? Quando as variáveis são variáveis agrupadas, né? Que a gente agrupa em classes, a gente chama de classe modal, que segue a mesma lógica lá da moda das variáveis qualitativas. Classe modal, ou a moda, vai ser a classe que possui a maior frequência absoluta, né? Aquela que apareceu mais vezes. E no nosso exemplo aqui, a classe modal vai ser essa classe aqui, que vai de 1000 a 1600. Por quê? Porque ela foi a classe que apareceu o maior número de vezes, tem a maior frequência absoluta, que foi 12. Das 3, ela foi a que apareceu mais. Então, ela seria a nossa classe modal. Também não tem esforço, não tem mistério nenhum. Okay? E agora vamos falar da mediana, que de todas essas medidas de centralização e dispersão, para variáveis agrupadas, ela é a mais, digamos assim, a mais complicadinha, a mais chatinha que tem de todas, tá? Então deixa ela por último de propósito. Mas vamos com calma. Bom, para calcular a mediana, tá, de variáveis agrupadas, a gente vai usar um gráficozinho que a gente vai aprender no quarto vídeo da série de estatística, tá? Que é chamado de histograma. Por enquanto vamos só ver como é que ele é, tá? A gente vai aprender mesmo o que é o histograma na videoaula que vem. Aqui o histograma. Perceba que nesse eixo horizontal aqui do histograma eu tenho os salários dos funcionários, tá? Então aqui está representada aquelas classes que eu fiz, ó, de 400 a 1000, de 1000 a 1600 e de 1600 a 2200, tá ok? As classes estão aqui. E aqui, ó, em cima de cada retângulo, você tem o percentual de pessoas que recebem nesse intervalo de valores. Então, de 400 a 1000 recebem 17,4% dos funcionários, 1000 a 1600, 52,2% deles, e de 1600 a 2200, 30,4% dos funcionários, beleza? Então, o histograma está aqui, bem básico, a gente vai utilizar ele para calcular a mediana. Bom, e como é que a gente calcula essa mediana, afinal de contas, né? A gente precisa achar o ponto que divide as classes no meio. Lembra que a mediana é aquele ponto do centro, né? Ela fica exatamente no meio de um grupo de valores. Aqui vai seguir a mesma ideia. A mediana tem que estar no meio das classes, né? Exatamente no meio, ela tem que dividir as classes no meio. Então, como que a gente vai fazer isso? Observe que os 50% de todas essas classes aqui está nesse intervalo de 1000 a 1600. Por quê? Observe, se a gente somar 17,4% com 52,2%,
vai passar um pouquinho de 50%, não é isso? Então a mediana, ou seja, os 50% está por aqui, por essa classe daqui, certo? Nessa que está em azul. Então a gente vai fazer uma linha imaginária aqui para traçar a mediana, né? Para a gente imaginar como é que ela é. Imagine que a mediana estivesse por aqui, ó. Daqui para cá é 50% e da linha até o fim do histograma mais 50%, tá? A mediana divide sempre as classes no meio, certo? Só que observe que eu fiz aqui um retângulo rachurado, né? Eu destaquei ele. A gente precisa saber qual é a porcentagem que equivale à área desse retângulo rachurado. Você sabe que 52,2% é a área do retângulo maior aqui, ó, desse que estava em azul. Mas como é que acha a porcentagem desse rachurado? Bom, é simples. O que a gente vai fazer é pegar 50%, tá certo? E tirar a parte que a gente não quer. Veja, 50% é da linha até aqui atrás, certo? Da linha até a parte de trás. Qual é a parte que eu não quero? A parte que eu não quero é essa parte cinza aqui, né? Eu não quero essa parte cinza. Então o que é que eu faço? Eu pego 50%, que é isso tudo, e tiro esse intervalo aqui, ó, de 1000 até 400, tá? Que equivale a 17,4%. Então aqui eu fiz, ó, 50% menos 17,4%, que é essa parte cinza aqui. Vai sobrar exatamente essa área rachurada aqui, ó, que é que eu estou investigando, que equivale a 32,6%, beleza? Então, para que a gente precisa saber a porcentagem desse retângulo rachurado? Porque a gente vai encontrar nossa mediana através de uma proporção. Como assim proporção? Da seguinte forma, ó, a base desse retângulo maior aqui, ó, ela é proporcional à sua porcentagem total, que é 52,2%. Assim como a base desse retângulo rachurado é proporcional à sua porcentagem aqui, 32,6%. Então olha como vai ficar nossa proporção. A mediana menos 1000, ó, a mediana que está aqui menos 1000, que equivale a essa parte aqui toda, vai ser a base do nosso retângulo rachurado, certo? É proporcional à sua porcentagem, como eu falei, a 32,6%. Assim como a base do retângulo maior, que vai equivaler a 1.600 menos 1000, está aqui, ó, é proporcional à sua porcentagem, que é 52,2%, está aqui, ó. Então ó, a proporção é essa. A base do retângulo rachurado é proporcional à sua porcentagem, assim como a base do retângulo maior é proporcional à sua porcentagem também. Se a gente fizer aqui produto dos meios pelos extremos, a gente vai obter que a mediana é aproximadamente 1374,71. Observe que a mediana deu bem próximo da média, né? Então, esse valor da mediana aqui, ó, divide a classe, todas as classes exatamente no meio, nos 50%, tá ok? Vamos fazer exercício, isso vai ficar bem mais claro lá no exercício, tá bom? Vamos passar. Bom, o nosso exercício é o seguinte. Durante 60 dias anotou-se o número de cartas entregues diariamente em um edifício residencial. Os resultados são mostrados na tabela e no histograma a seguir. Então, a gente aqui vai estudar a frequência com que cartas foram entregues em um condomínio residencial, tá ok? Essa entrega de cartas foi monitorada durante 60 dias. Então, a tabela com as informações e o histograma desse problema eu já desenhei aqui embaixo. A tabela é essa. Eu dividi o número de cartas entregues por dia em 5 classes aqui, classes de amplitude 10, beleza? Na segunda tabela eu tenho a frequência absoluta de cada classe. Já dá para ver que a classe que tem maior frequência absoluta é aqui, é de 20, né? É de 40 a 50. E na terceira classe aqui, ó, na terceira coluna, perdão, eu coloquei a porcentagem de cada classe, né? A porcentagem de cartas entregues em cada classe dessa que aparece. Tá tudo aqui, esses números todos em porcentagem. Se a gente fosse fazer o histograma dessa tabela, seria mais ou menos assim, ó. Aqui embaixo, no eixo horizontal, eu tenho cada classe que eu fiz ali. Então, de 20 a 30 é esse retângulo aqui, é mais amarelo. De 30 a 40 é esse aqui, um amarelo mais escuro. 40 a 50 o vermelho, 50 a 60 o laranja e de 60 a 70 o cor de vinho aqui, certo? Em cima de cada retângulo eu tenho a porcentagem que representa cada retângulo. Então, é um histograma parecido com o que a gente mostrou agora há pouco. Então, o que a questão quer? Quer que você determine as 3 medidas de centralidade, sejam elas a média, a mediana e a classe modal, e as 2 de dispersão,
que é o desvio padrão e a variância. Então, vamos fazer isso, né? Só que, para a gente fazer todas essas medidas, eu vou criar mais uma coluna nessa minha tabela, que é exatamente a coluna do ponto médio de cada classe. Lembra que a gente usou isso? O ponto médio de cada classe? Então eu vou criar isso, ó, a mesma tabela, só que agora eu acrescentei essa coluna aqui, ó, que é o ponto médio de cada classe. Lembra como é que acha o ponto médio de cada classe? Soma o número da esquerda com o da direita e divide por 2. Você vai ter aqui, ó, os pontos médios de cada classe, beleza? Vamos começar pela média, tá? A média aqui é facinho, é só a gente fazer a média ponderada. Lembrando que a gente pega o ponto médio da classe, multiplica pela sua frequência absoluta. Soma com o ponto médio da segunda classe, multiplica pela sua frequência absoluta. E assim por diante. E embaixo você coloca a soma de todas as frequências absolutas, tá ok? Fazendo essas contas, você vai ter que a média vai ser igual a 47,5, tá ok? Eu calculei a média primeiro porque a gente vai precisar dela para calcular a variância, tá bom? Bom, e a variância, né? Como é que fica nesse caso? Variância, como a gente já sabe, vai ficar desse jeito. Aqui o primeiro número é o ponto médio da classe, subtraído da média que a gente obteve. Aqui logo em cima você pode ver 47,5. Isso que está do parêntese ainda está elevado ao quadrado aqui e multiplicado pela frequência absoluta da classe, tá? Somado com a mesma coisa. Ponto médio da classe subtraído da média que a gente obteve elevado ao quadrado multiplicada pela frequência absoluta da classe. Faz isso com todas as classes aqui e esse resultado está dividido pela soma das frequências absolutas de cada classe, certo? Com isso a gente vai obter esses números aqui, ó, quando a gente fizer essas contas todas, soma todos eles, divide pela soma das frequências absolutas, que vai dar 60, e nossa variância vai ser aproximadamente 125,42, certo? E o nosso desvio padrão vai ser a raiz da variância, como a gente já conhece. Então, a variância que a gente obteve aqui, ó, 125,42, a gente vai extrair a raiz quadrada dele, que vai dar aproximadamente 11,2, ok? Passando. Bem, e a classe modal, né? Quem seria a classe modal? Classe modal é só a gente observar qual era a classe que tem a maior frequência absoluta, né? Como eu falei lá no começo, aqui tem maior frequência absoluta, essa classe de 40 a 50, né? Tem frequência absoluta de 20, então ela é a classe modal, tá ok? Bem simples, a gente não precisa fazer conta nenhuma. Agora, a mediana, de novo, deixei ela por último porque ela requer um pouco mais de atenção, né? Então, mediana, a gente tem aqui nosso histograma, e lembra o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar os 50%, né, do nosso histograma aqui. Onde que é o meio, a metade? Porque lá na metade vai ser exatamente a nossa mediana. Observa que a mediana ela vai estar nessa classe aqui, ó, em vermelho. Por quê? Se você somar 8,3 mais 15%, vai dar 23,3, que ainda não chegou em 50%, né? Mas se você somar 23,3 mais 33,3, aí vai passar de 50%, né? Vai dar 56,6. Então a gente sabe, ó, que a mediana está por aqui, nesse retângulo do meio, tá? Então a gente traça ela em qualquer lugar aqui, só para a gente ter uma ideia. Tracei a mediana aqui, ó, tracejado. Com isso a gente obtém esse retângulo rachurado aqui, ó, como naquele exemplo lá que eu dei lá atrás, certo? Da mediana para trás tem 50% e da mediana para frente outros 50%. Só que lembra o que a gente faz agora? A gente tem que achar a porcentagem que corresponde ao retângulo rachurado. Como é que a gente faz isso? A gente pega os 50%, que é daqui do tracejado até o começo, e subtrai tudo que a gente não quer, que é do 15% até aqui o começo, até 8,3%. Então, ó, 15% mais 8,3 dá 23,3. Então você vai pegar os 50%, que é tudo, tirar o que você não quer, que é 23,3, vai sobrar exatamente 26,6, que é a porcentagem do retângulo rachurado. E para que a gente fez isso? Para a gente fazer a proporção, né? Lembra que a base do retângulo maior é proporcional à sua porcentagem, assim como a base do retângulo rachurado aqui também é proporcional à sua porcentagem. Então fica assim, ó. Base do retângulo maior está aqui, ó, é 50 menos 40, tá aqui. É proporcional à sua porcentagem, que é 33,3. Eu estou falando do retângulo vermelho, tá ok? Assim como a base do retângulo rachurado, que é da mediana
até o 40 aqui, então você faz mediana menos 40, tá aqui, ó, é proporcional à sua porcentagem, que foi de 26,7 que a gente achou aqui, certo? Fazendo o produto dos meses pelos extremos, a gente vai obter que a mediana é aproximadamente igual a 48, tá? Se você ficou em dúvida, não sabe o que é produto dos meses pelo produto dos extremos, a gente pode ver isso em outro vídeo, tá? Mas por enquanto, a gente vai ficar com isso daqui, só com o estudo da estatística. Então, a mediana que a gente achou foi aproximadamente 48. Só lembrando que essa porcentagem aqui representa o intervalo de 40 a 50, que está aqui, ó, é justamente o retângulo vermelho, e essa porcentagem aqui representa o intervalo de 40 até a mediana, 40 aqui até a mediana, que é justamente, ó, o retângulo rachurado, certo? 6,7. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Tudo de bom para vocês. Se gostaram do vídeo, avalie o vídeo. Se quiser acompanhar os vídeos que eu vou fazendo ao longo do tempo, se inscreve no canal, beleza, galera? Fique à vontade para comentar, sempre com educação. Se tiver sugestão, também pode deixar lá nos comentários, tá ok? Então, falou, tudo de bom, até a próxima aula. Fui!